como funciona a demanda pelo método que você desenvolveu ou formatou? Quer dizer, as escolas lhe procuram ou você vai às escolas demonstrar o método? Como é que funciona? Né? Eu não vou em lugar nenhum, né? Eu não tenho mais agenda, né? E hoje eu estou formando multiplicadores de boquinhas, né? Por quê? Porque quem aprende leva, e leva para um e o outro também quer e também quer. Então eu sou solicitada, a maioria das secretarias de educação entram em contato, os municípios, né? E fazem o curso extensivo aos professores. Então a gente chama de capacitação. Então, o que mais tem no Brasil afora é a capacitação do alfabetização. Também tem a capacitação do educação infantil. As APAES me levam muito e iniciativas particulares. Tá? Então, o indivíduo lá, não sei de onde, monta ele o curso e vende o curso. Certo. Você, dos cursos dados, inclusive, recentemente você deu um curso aqui em Brasília, não é isso? Vamos falar um pouquinho como é que funciona a dinâmica, a aceitação do método. Quem está, vamos dizer assim, esse curso é destinado a interessados, não só educadores. Então, eu tenho desde pais fazendo curso, como a grande maioria educadores, profissionais que lidam com a aprendizagem. Então, fonoaudiólogos, psicólogos, tá? Diretores de escola, etc. Então, eu trabalho com um público até 100 pessoas, que a gente capacita, né? Então, aí eu passo toda a teoria, né? Mostro como os livros podem ser utilizados em sala de aula, né? Então essa é uma capacitação de 16 horas de alfabetização. É muito puxado, né, o curso, mas todo mundo sai assim perfeitamente capaz de aplicar. Tem que se ressaltar que não precisa fazer a capacitação para aplicar. Tá? O Brasil inteiro compra o livro, tem contato com o livro e sai aplicando. O livro, ele é autoexplicativo. Certo. Quem tem acesso à capacitação fica um pouco mais fácil, mas não é uma condição sine qua non, não. Entendi. O método apresenta variações ou adaptações de acordo com a criança a qual ele vai ser aplicado? Por exemplo, é diferente aplicá-lo a um disléxico ou a um deficiente auditivo? Tem variações, adaptações nesse sentido? Sim, existem variações, tá? Então, é que os livros não contemplam essas variações. O livro se propõe a dar a ferramenta de trabalho, tá? O profissional que vai atuar é que vai fazer as adaptações. Então, óbvio, se eu for trabalhar com os deficientes visuais, eu vou ter que ampliar, né, as letras, etc. Se eu for trabalhar, por exemplo, o deficiente visual, tem muita gente associando o braille com as boquinhas. Assim como os deficientes auditivos têm associado as libras, né? A língua de sinais junto com boquinhas. Tá? E aí você vai ter outro tipo de alterações. Por exemplo, as APAES, muitas deficiências mentais, você tem que filtrar um pouco, porque o conteúdo é denso, como eu disse. Então, você tem que ir mais devagar, no ritmo daquele aluno. Os grupos de AJA, né, alfabetização de jovens e adultos, é perfeitamente aplicável, mas guardadas as devidas proporções. O livro foi feito para crianças, então tem um ursinho, uma bonequinha, não vou colocar isso para um adulto. Eu uso a ferramenta Boquinhas dentro, né, do que um adulto está... Do universo adulto, vamos assim dizer. Qual é a reação observada em relação às crianças que, tendo contato com o método, apresentam um desenvolvimento, enfim, qual é a satisfação como profissional de ver essa reação, né, elas manifestam mais alegria, mais facilidade na comunicação, se tornam mais extrovertidas, mais autoconfiantes? Como é que isso é observado? Sem dúvida, é isso que mais me motiva, né? Que assim, quando eu idealizei, eu não imaginava isso, né? O ganho é muito grande nessa autoestima, né? Então, assim, para você ter uma ideia, eu recebo crianças que falam para mim, né? Eu já estou começando a ensinar a boquinha para o meu irmãozinho, que vai entrar na escola, né? Para ele não pagar o mico que eu paguei, coisas do tipo eu escuto, né? Então, assim, a motivação dessa criança é muito grande e principalmente o fato dela se habilitar, adquirir a leitura escrita, vai fazer com que ela utilize a construção dessa aprendizagem. Então, aí sim ela vai poder usar toda, né, a gama da grade curricular, tá? A geografia, a história, a literatura. Então, isso é específico para a aquisição. Tá? O que a escola vai fazer depois com isso, tá? Para poder trabalhar as facilidades de cada aluno, os potenciais de cada aluno, isso que é legal, né? Porque ele está apto. Hoje a gente vê as escolas tentando trabalhar os potenciais de cada aluno, mas quem lê as coisas é o professor, e aí a frustração é enorme, né?
O método, segundo conversávamos aqui antes de iniciar o nosso bate-papo, ele começou a vir ao público em 1997, não é isso? Foi o primeiro artigo científico publicado, né, em certo. revista indexada, né? Então, isso foi a primeira... meu filho é de 85, então eu fiz todo esse trabalho antes, né, um trabalho aí no consultório e em casa, né? Certo. Aí depois houve a necessidade de começar a publicar, para que ele tivesse uma abrangência que saísse dos limites do meu consultório. E foi aí que a gente começou a publicar os livros. Os primeiros livros saíram em 2003, certo. Foi a publicação dos livros. Eu tenho ido muito a congressos, né, tenho ido... mídia, né? Naquela época, em 97, mesmo em 2003, o computador não tinha ainda a penetração nas casas, não tinha a importância como ferramenta didática que tem hoje, né? Hoje, praticamente, todo mundo tem acesso, de alguma forma, a um computador, a informática, seja no trabalho, seja em sua própria casa. Essa ferramenta, em que medida ela é importante no desenvolvimento ou no divulgar desse método? Tanto é importante, né, como a gente até tem discutido, eu tenho discutido com a Luciana Rubino, que foi quem me trouxe aqui a Brasília, né, para que a gente passe a colocar o método, né, com o ensino à distância, né, com a capacitação à distância do educador. É um dos projetos que a gente tem, que, assim... Tem muita coisa para a gente fazer, né? Mas efetivamente todo mundo quer. Então o uso da ferramenta computador faz com que a criança, por exemplo, né, o autista, vamos dar um exemplo, que tem dificuldade em contato pessoal, mas lida muito bem com um veículo como o computador. Então usar boquinhas no computador facilita bastante. É uma das coisas que a gente quer fazer, tá? O site, para você ter uma ideia, tem uma visitação mês na casa de quase 2.000 visitas, né? Isso é alto bastante. Somos só nós, tão pequenininhos, né? Com uma repercussão tão grande. Então, está necessitando que a gente faça mais coisas. Ok, estamos aí divulgando mais uma vez o site, está aí na sua tela, www.metododasboquinhas.com.br www.metododasboquinhas.com.br. Vamos dar também o e-mail para você que quer fazer a sua pergunta, mandar a sua dúvida para a Renata, contato@metododasboquinhas.com.br, contato@metododasboquinhas.com.br. E antes da gente encerrar, vamos divulgar mais uma vez o site aqui da TV para você enviar a sua dúvida, a sua crítica, mandar a sua sugestão de tema, www.senado.gov.br/TV. Eu tive o prazer de conversar com Renata Giardini, fonoaudióloga e psicopedagoga, uma figura muito simpática que teve a bondade de nos atender aqui. Muito obrigado pela entrevista, Renata. Eu que agradeço. A você que nos acompanha mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até uma próxima oportunidade.